Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a realidade brasileira que nós não vemos pelos grandes veículos de comunicação, pela imprensa tradicional e até mesmo pelas pessoas que estão nas redes sociais, tem canais aqui no YouTube. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, dê joinha para a gente chegar mais longe e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, felizmente eu tenho visto nas redes sociais, nos canais de formadores de opinião aqui no YouTube, muitas pessoas percebendo que estavam no discurso equivocado em relação a ficarem falando de golpe o tempo todo aqui no nosso país. Eu já comentei com vocês que não existe condições externas para uma aventura aqui dentro do nosso território. Os golpes que já existiram na América Latina têm situações muito diferentes da situação que a gente enfrenta hoje aqui. Até porque quem detém o poder econômico, o poder midiático, o poder religioso, esses grupos todos estão se dando bem em plena pandemia aqui do nosso país. Eles nunca ganharam tanto dinheiro. Vocês acham que se o Bolsonaro, com todas as maluquices que ele fala, se ele fosse uma pessoa que tivesse uma pauta econômica, que fosse uma pauta mais à esquerda, que ele ainda estaria no poder? Que já não teria sofrido uma campanha para ser destituído por todos os crimes que ele já cometeu contra o povo brasileiro, contra a democracia, contra as instituições? Claro que ele já não estaria mais aqui. Se a gente pegar o histórico de quando os meios de comunicação elegem um político para criticar, para jogar luz em cima, eles destroem esse político. O último foi aqui no Rio de Janeiro, foi o Crivella. Eles colocaram pessoas, jornalistas, o tempo todo nas enfermarias, nas emergências dos hospitais, mostrando o caos que estava havendo na saúde, que não era muito diferente do que aconteceu na história da cidade do Rio de Janeiro. Mas isso potencializou muito o drama. E o Crivella caiu em desgraça e, uma vez caindo em desgraça, acabou sendo preso, está lá com tornozeleira eletrônica. A gente poderia citar também o Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, que é uma desgraça. Quando a Rede Globo quis atacar a Dilma, eles destruíram também qualquer possibilidade da Dilma ter uma resistência popular. E a gente poderia citar outros personagens também na história do nosso país. Bolsonaro é diferente por quê? Eles fazem uma cobertura jornalística asséptica, mas eles não vinculam, eles não mostram para a sociedade brasileira que o principal responsável pelo genocídio no nosso país é o presidente da República. Portanto, ele acaba tendo um grupo grande de pessoas que acabam dando algum tipo de apoio político a ele, porque também não conhecem a verdade, estão sendo ludibriadas. Como diria Bertold Brecht, o vigarista político, ele se dá bem quando você tem uma massa de pessoas que são analfabetas políticas, pessoas que não entendem o que está acontecendo na política. Então essas pessoas são facilmente enganadas. O fato é saber quanto tempo ou por quanto tempo essas pessoas ainda continuarão a serem enganadas. Por isso que eu estou aqui, por isso que a gente vai jogando as reflexões aqui. Muitas pessoas ficam indignadas, pessoas que seguem o Bolsonaro, porque elas não conseguem lidar muito com esses fatos. O Bolsonaro no campo político, portanto, ele é um vigarista de marca maior e no campo espiritual a gente vai tratar desse assunto já já. Do ponto de vista da economia, a gente vai vendo que o Brasil mantém o Bolsonaro no poder, o Brasil que eu digo, as estruturas midiáticas, porque ele está favorecendo esses grupos, como eu digo a vocês. O discurso que a gente vai ver nas pautas econômicas daqui até 2022, até as eleições, é que o Brasil está melhorando. Todo dia nós vamos ver uma notícia que o Brasil está melhorando. Eles nunca vão fazer comparações com o que está acontecendo no resto do mundo. Porque se isso for feito, a gente vai perceber que o Brasil está evoluindo muito lentamente. Aliás, nós vamos perder cada vez mais posições porque nós estamos com o nosso processo de industrialização, energético, tudo destruído, ciência e tecnologia, não tem obras públicas, não tem investimento público, é só entregar, entregar, entregar e vender, vender, vender. Só isso que eles fazem e retirar direitos sociais, diminuir a massa salarial. Então, nós vamos ser bombardeados o tempo todo com as notícias dos grandes veículos de comunicação que vão tentar convencer a nós que nós não estamos desempregados, que nós não estamos ganhando mal, que os serviços sociais estão muito bons, que a gente vai crescer, que a gente vai desenvolver, que a gente vai arrebentar, que nós estamos em recuperação, que a economia está em V. Paulo Guedes vai aparecer muitas vezes na televisão, economistas vão dizer que as coisas estão melhorando, que o dólar está caindo, a gente vai ver esse discurso. Só que no plano real nós não vamos ver essa realidade tocar os nossos dias a dias.
A gente vê nas redes sociais aquilo que eu chamo de animadores da senzala. São as figuras das redes bolsonaristas que ficam replicando, o PIB subiu, o dólar foi isso, a bolsa bateu tanto. Só que essas pessoas, elas estão ganhando grana para enganar as pessoas que têm uma simpatia pelo Bolsonaro. São pessoas que não têm vivência com a realidade. Eu posso falar com vocês como um pequeno empreendedor. Vocês que me acompanham já há algum tempo, sabem que lá atrás eu gravava meus programas lá no Lapa Café. Isso aqui é só uma imagenzinha, né? Poderia pegar várias. Isso aqui é a cafeteria lá do nosso ambiente. Bem decorado, o ambiente tinha 600 metros quadrados, enfim, vários funcionários, a gente chegou a ter 42 funcionários e a gente teve que fechar. E não dá para abrir. Mas não dá para abrir, não é porque prefeito, governador está determinando o fechamento no comércio. Os comerciantes, os empreendedores que caem nessa milonga e as pessoas que caem nessa milonga, o Bolsonaro chega a ponto de falar vigarices do tipo, se a carne aumentou, foi por conta da política do fica em casa. O arroz aumentou por conta da política do fica em casa. E as pessoas vão reproduzindo essas mentiras o tempo todo. Gente, quem é empreendedor, mesmo que os governadores e os prefeitos não tivessem fechado as suas cidades, eu pergunto a vocês, vocês acham que a população iria continuar frequentando os ambientes, aglomerando para cima e para baixo? Vocês acham que a maior parte da população é idiota, é imbecil, é cretina? Ou as pessoas tomariam cuidado e não colocariam seus parentes em risco? O que vocês acham com as estruturas dos estabelecimentos comerciais, hotéis? Como é que elas suportariam a queda de movimento? Podia estar tudo liberado, a economia nossa iria para o ralo do mesmo jeito, porque a gente não teve nenhum apoio nos impostos, na energia, nos serviços de uma maneira geral, nas questões trabalhistas. As mudanças ou os apoios foram muito superficiais, foram muito cosméticos. Então, mesmo que se queira abrir agora qualquer tipo de estabelecimento, o seu estabelecimento não vai receber pessoas a mais do que já recebia anteriormente. Por quê? Porque não há massa salarial, não há indústrias sendo criadas no nosso país, não há investimentos públicos sendo criados no nosso país. E sem pessoas empregadas, com carteira assinada, com dinheiro no bolso, e pessoas que não estejam encalacradas junto a bancos, a economia não tem condição de ir para frente. Então, lamento muito você que está acreditando nessa ilusão, que a economia vai disparar, que o PIB subiu, que você vai ficar numa boa, porque você não vai. O que muda a sua situação como empreendedor é a realidade econômica da onde você está vivendo. E eu aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, com todas as empresas fechando, com massa salarial diminuindo, com muitas pessoas trabalhando em casa, é claro que somente algumas empresas vão conseguir se salvar. Como a gente não tem uma centralidade no combate à pandemia, a gente não teve um programa unificado, a gente não teve os 3 níveis de governo empenhado, educando a população, fazendo com que os serviços pudessem racionalmente funcionarem de uma maneira mínima, como a gente não teve nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de orientação governamental, o presidente atuou o tempo todo para tumultuar e continua tumultuando o povo brasileiro, evidentemente a gente não podia ter um cenário melhor. Agora, infelizmente, muitas pessoas acreditam num presidente que faz da mentira a sua arma política, que traiu princípios que ele defendeu ao longo da sua vida, mas como uma pessoa que não tem moral, ele vai traindo, ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz que não disse. É muito comum ele estar fazendo isso. No plano político, então, gente, ele vai ser suportado ao máximo porque quem ganha dinheiro no nosso país continua a ganhar muito dinheiro. E no plano, vamos dizer assim, no plano espiritual, no plano psíquico, acontece também uma utilização muito calhorda da ingenuidade, da fé, da esperança, da boa índole das pessoas. Hoje, saiu uma matéria no estado de São Paulo chamada Evangelho segundo Bolsonaro, que mostra como o Bolsonaro, num encontro de evangélicos, como ele mentiu descaradamente. Bastava ter alguém ali com um pouco de desconfiança para checar o que o Bolsonaro estava dizendo, para perceber como ele mente. E como é que uma pessoa pode ir no meio repleto de evangélicos e mentir? Ele disse, como bem lembra aqui o editorial,
que ele tem provas que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele ganhou as eleições no primeiro turno. Cadê as provas? Ele não tem prova nenhuma, ele está mentindo. Ele fala do combate à pandemia no nosso país, falando mentiras em relação aos prefeitos, aos governadores, ao Supremo Tribunal Federal, falando mentiras sobre estatísticas de mortos aqui no nosso país, que ele tem provas que não tem tanta gente que morreu no nosso país, falando da cloroquina, tratamento precoce. Gente, mentira, 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 mentira e mentira. Eu vou colocar esse editorial todos para vocês. Do ponto de vista religioso, será que ele se sustenta muito? Ou será que, quando os religiosos perceberem que o Bolsonaro ele se encaixa no João 8,44, que o prestígio dele vai acabar? Tem coisa que provoque mais ira na gente do que a gente saber que alguém está mentindo, alguém está usando a linguagem do diabo para a gente colocar nesse campo. No campo material, estou dizendo para vocês que o Bolsonaro é um traidor ético, um traidor político, é um vigarista de marca maior quando ele faz da mentira uma ação de governo. E nesse plano, nesse outro plano que está fora do governo, o Bolsonaro se aproximaria muito mais do diabo. Vamos pegar aqui o que diz João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a expressão do diabo. Então a gente tem que falar para as pessoas que são religiosas e que não são avessas a qualquer tipo de argumento, que essas pessoas têm que saber que o Bolsonaro representa nesse campo essa criatura que eu estou falando para vocês. Vocês acham que dá para comparar, você que é religioso, o Bolsonaro com alguma figura religiosa? Dá para comparar Bolsonaro com Jesus? Se o Jesus voltasse à Terra hoje, os bolsonaristas mandariam ele para Cuba, mandariam ele para Venezuela, iam dizer que ele é comunista, iam expulsar Jesus. O Bolsonaro é uma pessoa com comportamento violento, um comportamento preconceituoso, um comportamento de não ter amor à vida, de não ter compaixão. O Bolsonaro não vai a nenhum hospital, não mostra nenhum tipo de ato. E antes de o Bolsonaro virar político, ele contribuiu para alguma instituição de caridade? Vocês conhecem algum ato de benemérito, benemerência que ele tenha feito? Algum hospital, alguma santa casa? Vocês já viram algum registro de humanidade dele ou dos filhos? E no governo, o que ele está fazendo? Ele tem um minuto de silêncio? Ele ora pelas pessoas que morreram? Então, qual é a semelhança que tem essa criatura com algum religioso? Com Buda? Com quem? Com Maomé, Moisés, enfim, sei lá, Hare Krishna? Que tipo de personagem espiritual o Bolsonaro poderia estar próximo? De algum santo? Gente, me fugiu aqui da cabeça quem é que a gente poderia dizer, enfim. Mas é isso, para que a gente reflita, né? Quem é essa figura? E aí, gente, eu espero que essas verdades, elas cheguem, né, ao máximo de pessoas que a gente conheça para levantar essa dúvida. Vem cá, meu amigo, o Bolsonaro está mais próximo de Cristo ou de Barrabás? Ele está mais próximo de Cristo ou do demônio? Leia já que você não quer discutir política, você não quer entrar nessa coisa material, vamos analisar pelo campo espiritual, onde é que ele se encaixa? E no plano material, do ponto de vista internacional, o Bolsonaro, aonde ele está encostando, ele está levando o mal, ele está levando a desgraça. Ele apoiou Maurício Macri na Argentina, Maurício Macri caiu em desgraça, ganhou as eleições a Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Apoiou Trump até o final, ganhou Biden. Isso tem sérias repercussões aqui no nosso país, inclusive. Tem apoiado sempre o direitista Piñera e ele perdeu as eleições no Chile, enfrentou rebeliões, convulsões sociais gigantescas e a Constituição chilena agora vai ser uma Constituição totalmente diferente do modelo praticado no campo neoliberal. Bolsonaro e Juan Guaidó. Alguém já ouviu falar em Juan Guaidó nos últimos tempos? Caiu em desgraça, totalmente desmoralizado, acusado de corrupção, e está lá o Maduro na Venezuela. E essa aí é a ex-ditadora boliviana. Foi destituída, teve eleições na Bolívia, ganhou um opositor que Bolsonaro não queria, uma pessoa ligada ao Evo Morales, e a senhora Inês foi presa dentro de casa, escondida debaixo da cama, está cumprindo pena.
Esse aqui é o embaixador americano Todd Chapman, que também, com a derrota de Trump, teve que pedir o boné porque ele fazia churrasco para o presidente brasileiro. O Biden não vai achar isso nada legal, teve que antecipar a sua aposentadoria. A Keiko Fujimori, que Bolsonaro também prestou apoio, né, está às voltas com a justiça criminal lá do Peru, e no Peru também o Bolsonaro sofreu mais uma derrota porque apoiou a pessoa da extrema-direita. O Ivan Duque na Colômbia está em total desgraça. O presidente colombiano, com o mais baixo índice de popularidade de todos os tempos, eles estão quase 40 dias em guerra civil, conflitos civis que a gente não está vendo pelas TVs aqui no nosso país, uma total convulsão social contra o modelo econômico colombiano, e lá eles estão reprimindo a população com as polícias e com forças paramilitares ligadas ao narcotráfico. Isso aí a imprensa internacional já está mostrando. E para finalizar o dedo podre do presidente brasileiro, que onde ele está encostando, onde ele está chegando, as coisas ficam ruins, o Benjamin Netanyahu, que Bolsonaro não sabe nem dizer o nome, ele chama de Natanael, né? Também acabou depois de 12 anos, perdendo poder lá em Israel. Provavelmente o novo primeiro-ministro israelense não vai querer nenhuma proximidade com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está extremamente queimado mundo afora. Isso mostra que o Brasil está isolado internacionalmente. Portanto, aquelas pessoas que pensam, que imaginam que poderiam haver um golpe aqui no nosso país, essas pessoas exageram muito. A gente não pode ficar batendo bumbo para maluco dançar. Quem pensa em golpe, pensa em romper com a instituição brasileira. Pensa em cometer um delito que contraria a lei maior. Quem faz isso é bandido, é criminoso, é salafrário. E toda pessoa que faz esse tipo de comportamento tem que ir para a cadeia. É isso que a gente tem que ficar lembrando para essas pessoas. Quer brincar fora dos limites do parquinho? Então se prepare. Vocês acham que no Brasil todo mundo vai ser cordeirinho? É para a gente ficar pensando o tempo todo que esse bando das Damares da vida serão capazes de pressionar e de aprisionar e de acabar com a nossa liberdade? Não podemos dar crédito a esse tipo de situação, né, gente? A gente tem cada vez mais reforçar que o Brasil demorou muito para virar uma nação democrática. A gente não pode deixar escapar isso assim por conta de um bando de débeis mentais. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês que têm mandado correspondências para as televisões, para a CNN, para a Globo News, porque são empresas a cabo e que têm o direito de transmitirem aquilo que eles acharem conveniente para a sociedade ou não, para os seus interesses. E hoje é interesse da sociedade que a gente não seja bombardeado com senadores criminosos que falam mentiras, levam desinformações que de antemão nós já sabemos quais são. Quando eles levantam o papelzinho e começam a falar, tem que cortar. O povo, os assinantes, as pessoas que estão acompanhando a CPI, não são obrigados a conviverem com esses criminosos, né, gente? Eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.